gente! Tudo bem? Então, a gente está novamente com o nosso projeto de Jornada de Profissões, esse projeto bacana que a gente já faz há quase 10 anos na nossa escola, de um jeito um pouco diferente, desde o ano de 2020, desde o ano passado. A gente encontrou esse formato que, além de ser um formato que chega a um número maior de pessoas com uma facilidade, facilita também a vida dos entrevistados, tá? Então, a gente vai dar sequência nesse projeto, um projeto bacana, a gente vai ter uma série de pessoas passando por aqui, e a gente hoje está abrindo o nosso projeto, hoje é a nossa primeira entrevista, e como primeira entrevistada, eu vou chamar para conversar com a gente uma das alunas mais brilhantes que eu já tive na vida. Assim, dificilmente você encontra pessoas que têm um CR, ou seja, uma conjunção de notas, uma média de notas tão alta quanto essa menina. Grande orgulho de ter sido professor dela, apesar dela não ter o mesmo orgulho, estou brincando, a gente sempre zoa assim. E chamar aqui, sem mais delongas, Marcele, pode abrir sua câmera, vem falar com a gente. Ah, Oi, gente! Felipe. Oi, pessoal, tudo bem? Estou ficando velho. Aqui nos bastidores eu estava falando para ela que vida adulta é assim. Ela está acabando de trabalhar, está em home office também, né? A gente está Isso. gravando, só para vocês saberem, a gente está gravando isso dia 11 de março, às 19 horas, só para vocês saberem a antecedência desse processo, tá? Bom, Marcele, você se formou em farmácia, é isso mesmo? Isso, eu me formei em farmácia na UFRJ. Antes disso, eu fiz técnico também em farmácia, no Cefet Química, que hoje é IFRJ, e aí segui para a faculdade no mesmo tema. Me formei em Entendi. farmácia lá. Bom, 2018, e aí concluí oficialmente em 2019. Beleza. Tá basicamente aí recém-formada, né? Quase 2 aninhos de formação. Ela demora Maravilha. para entregar o TCC, né? A Básica. TCC, para quem não sabe, é aquele trabalho final de curso, tá? Que você precisa, em algumas áreas você faz monografia, em outras você faz TCC. Basicamente, a ideia é de que você monte um projeto no final que demonstre que você tem o conhecimento necessário para exercer aquela profissão. Bom, em algum momento da sua vida você pensou em fazer alguma outra coisa ou sempre foi farmácia? E por que farmácia? Eu nem sabia o que era farmácia na época que É eu lugar de estudava. comprar remédio, né? Exato. Além disso, eu não sabia o que era, na época que você era meu professor, né, lá na oitava série, no início do ensino médio, eu não sabia o que era. Eu já pensei em fazer direito, os clássicos, né? Já pensei em fazer medicina, teve uma época que eu pensei em psicologia, até conversando com o Jojo, né, com o Jonathan, na época. Pensei em fazer história, na época da oitava série preparatória. E aí pensei em muita coisa, e o que me ajudou a decidir, assim, no meu caso, né, foi o técnico, porque eu queria ter mais uma segurança, né, assim, profissional antes de chegar à faculdade, fiz o técnico e entrei em farmácia de paraquedas. Então, eu li o livrinho lá das opções de curso técnico e aquela me pareceu mais interessante, mais voltada para pesquisa, fui. Mais perto da medicina também, que eu ficava feliz, né? Talvez eu tente medicina na faculdade. E aí, com medicamento, estava próximo. E aí, durante o curso técnico, eu conheci farmacêuticos, que eram meus professores. Todos, basicamente, eram farmacêuticos, doutores, trabalhando em pesquisa. E eu achava isso o máximo. Eu falei, caramba, uma opção de profissão que eu não conhecia antes e que parece ser muito interessante. Você pode dar aula, você pode, enfim, trabalhar em farmácias mesmo se você quiser, ou trabalhar em hospital. Tem, um leque muito grande assim, de possibilidades de atuação. E aí eu defini que era isso que eu queria para a minha vida na faculdade, assim, porque seria algo que eu teria um conhecimento amplo voltado para ciência. E era isso que eu queria, desenvolvimento científico, né? Geração de conhecimento e tal. E foi por isso que eu decidi fazer farmácia. Maneiro. Então, sim, só para vocês também perceberem, hoje ela trabalha, porque a gente vai falar um pouquinho
dessa carreira dela, uma carreira maneira, mesmo ela sendo nova, já tem uma história para contar, é por isso que ela está aqui hoje. E só que ela também, a cabeça dela voou em um monte de profissões exatamente igual a vocês, igual todo mundo passa, tá? Eu já pensei em ser jornalista, pensei em fazer direito, e queria ser astronauta, aquela coisa que passa na cabeça de algumas pessoas, né? Não sei nem se eu ter tamanho para ser astronauta, talvez até sim, né? Pequenininho ajudaria, né? Mas isso mostra que você estar perdido, como você acredita, não é fator preponderante para você não ter uma carreira de sucesso. Beleza. Bom, e aí uma vez você fez lá no IFRJ, né, antigo Cefet, agora IFRJ, como você colocou mesmo, e dali, vamos lá. Como é que era a tua rotina de estudo? Isso é legal, porque todo mundo que tem a aprovação tem uma história de como estudava, como era a sua maneira de estudar, além de ser uma pessoa que tirava 10 em tudo, né? A minha maneira de estudar era um pouco extrema, talvez não seja tão necessária assim, mas eu passava basicamente a minha semana inteira estudando. A escola demandava muito, isso já durante o Cefetec, né? Acho que é isso que você perguntou, né? Estudando para o vestibular. Uhum. Então já era uma rotina muito intensa, porque lá a gente já tinha aulas práticas e a cobrança era muito grande. Então a minha semana era dedicada basicamente só a estudar, eu não me comprometia a fazer mais nada. Isso não é tão bom, a gente tem que achar um equilíbrio, mas assim, às vezes conversando com os meus pais, né, eles traziam isso para mim de tentar buscar o equilíbrio e aí separar algumas horas, né, fazer uma organização da minha semana. E aí eu comecei a conseguir implementar isso aos poucos, nesse dia eu vou focar em estudar esse assunto. E fazer provas antigas, fazer exercícios da internet. Eu procurava muito provas dos vestibulares de São Paulo também, para tentar ter esse banco de dados de questão na cabeça assim, o máximo possível, para ficar esperta, né, nas pegadinhas, no tipo de assunto que se aborda. Era basicamente assim. E quando eu não estava estudando para o vestibular especificamente, eu estava focada nas atividades da escola, que também ajudavam muito a desenvolver pro vestibular em si. Gostei da ideia do banco de dados de questões. Iniciou ali, já sei o que quer, raciocina o programa, a resposta é essa. Maneiro. Quanto mais você faz, né, você vai acostumando com aquele tipo de questão. Eu estou falando, falei desde o início isso. Bom, maravilha. Então, foi algo de primeira, você teve que tentar 2 vezes, foi sofrido, como é que foi o processo? Além, obviamente, de ter sido sofrido todo o estudo, sem dúvida nenhuma. Mas como é que foi esse processo da aprovação? Eu comecei a fazer o Enem, na minha época já era Enem para a maioria das universidades, antes de me formar. Então, eu acho que eu fiz no início do técnico, fiz no meio e fiz ao concluir, para também já ir me habituando à prova, à rotina, que é cansativa nos dias de prova. E, assim, quando eu passei, não foi difícil, assim, eu passei, terminei o técnico no meu último ano, eu consegui passar certinho, mas eu acredito porque eu já tinha estudado bastante antes. O que eu posso passar de experiência, assim, de não ter passado de primeira, que talvez seja válido também falar, foi no técnico. Que eu fiz o primeiro ano, na primeira vez, as provas, não consegui passar, fiquei muito triste, foi assim, e na época eu novinha, não soube lidar muito bem com isso, com essa frustração, chorava muito, mas aí eu vi conselhos do Jojo, dos meus pais, para tentar de novo, né? Sacudir a poeira, estudar, voltei para a 8ª série preparatória, estudei mais um ano focado e consegui passar no que eu queria, porque no anterior eu tinha passado só por um curso que eu não tinha interesse de fato em cursar. E aí acho que isso me preparou também para a faculdade, né, para o vestibular, em como estudar e tudo mais. Mas eu consegui, graças a Deus, passar na primeira vez que eu fiz valendo. No primeiro ano eu não consegui, no segundo ano eu passei só para a UF, no noturno, eu consegui, que não era algo que eu gostaria de fazer na época. E aí, no meu terceiro ano, valendo, entre aspas, aí eu consegui passar para onde eu queria, que era o UFRJ,
no curso diurno. Então, o detalhe é que você está dizendo para a gente que não passou 2 vezes, porque mesmo não fazendo não valendo, você teve Não 2 passei nas 3, experiências, exato. que é Exato. exatamente o que a gente estimula vocês a fazerem. Façam desde da primeira série do médio, para vocês terem as frustrações, para vocês aprenderem o mecanismo da prova, para quando chegar o valendo, foi o que ela falou, você conseguir passar de primeira. Então, não foi de primeira. Primeira vez é a primeira que você pegou a prova e fez. E a porcentagem de pessoas que conseguem isso é muito pequena, muitas vezes até por sorte, marca qualquer coisa, não necessariamente é algo que é construído a partir de um conhecimento ou a duras penas, como se constrói toda a vitória, né? Bom, passando agora... Você queria falar alguma coisa? Desculpa. Não, é só falar que essa questão que eu falei do valendo, né? É porque emocionalmente você não conta as outras 2, né? Estava só testando. Que é verdade, eu realmente não passei nas outras 2, mas não me frustrou, não fiquei triste, Exato. ajudou a me preparar para quando eu realmente precisava passar. Eu fiquei tranquila, já conhecia a prova, como é que era tudo lá no dia, e foi bem mais tranquilo para mim. Agora é fácil para a gente falar, né? Na época não, assim, agora com a experiência que a gente adquire, a gente Claro. entende que foram 2 vezes que contribuíram para você chegar. Você foi colocando as moedinhas até chegar no pote, né? Então, assim, não frustrou porque não está valendo, mas aquilo construiu uma série de conhecimentos e valores necessários para que você alcançasse. É exatamente esse o processo, né? Se fosse experiência, se velhice só viesse com velhice sem experiência, ia ser dura demais, né? Mas vamos lá. Os cabelos brancos aqui denunciam. Uma Vou vez nem te não... falar a idade que eu tô, para você não ficar triste. Pensando na idade que Isso, você tá. não fala não. Fala não, que eu já estou triste com a minha. Então, vamos lá. Uma vez chegando na universidade, você, em algum momento da universidade, pensou em desistir do curso? Isso aqui é uma meleca, troço chato. Em algum momento aquilo ali te frustrou? Porque, assim, acontece com muita gente, não entra na universidade achando que eu vou estudar tal coisa e quando chega lá, 70% da universidade é uma coisa bem chata, entre aspas, né? São processos chato na nossa visão inicial, né? Depois a gente vê que são processos imensamente necessários, mas você tem um baque inicial. Isso aconteceu com você ou foi amor à primeira vista? Aconteceu comigo. Como eu falei, eu fiz o técnico em farmácia. Então, a faculdade foi uma extensão de matérias que eu já tinha feito no técnico, mas um pouco mais aprofundadas, né? Assim, pioradas na visão de aluno. Sim, eu me frustrei em muitos momentos e pensei em desistir algumas vezes, em mudar, em fazer uma prova na própria FRJ e mudar de curso na área da saúde mesmo. Basicamente porque a gente tem essa dificuldade, eu acho, de entender que a graduação são bloquinhos, né? Que você de conhecimentos que parecem aleatórios, que depois vai juntar tudo na sua cabeça e você vai virar um profissional capaz de exercer aquela função. Então, às vezes a gente se frustra com um bloquinho, por exemplo, no meu primeiro, eu nunca fui boa assim com aptidão para matemática, para número. E aí você tem cálculo em farmácia, você tem físico-química, muito cálculo, você quer aprender a derivar, você quer aprender a integrar, esse tipo de coisa que eu nunca tinha visto antes. Então, assim, é um choque, mas é necessário. Então, como que você reage a isso, né? Se você realmente quiser mudar, também acho válido, né? Se não é aquilo que eu quero, não é isso que eu quero para mim, quero mudar de faculdade, acho super válido. Mas acho que tentar um pouquinho mais, além do primeiro período, por exemplo, também vale a pena, porque o primeiro e o segundo período são muito iniciais para você tirar uma conclusão do que é, de fato, aquela profissão, o que é ser farmacêutico. Então, eu quis mudar, mas no final das contas eu falei, não, calma, vou insistir mais um pouquinho, e aí eu acabava vendo que dava para continuar, apesar dessa sensação. Ou seja, não, acho que basicamente, né, faculdade de História que eu fiz, para quem não sabe, né, minha profissão é professor de História, estou no processo de gestão, estou na direção, mas já estou fora da sala de aula tem 3 anos, mas professor de História, a minha formação inicial
história. E também tinha muito disso, assim, caraca, eu vou ler para o resto da vida, pelo amor de Deus, e trabalhando 600 mil coisas para ler, mas parece que você precisa passar por uma turbulência para você chegar no paraíso, ou seja, aquele momento maneiro onde as coisas legais da universidade, aquilo que a gente pensou e elucubrou na nossa vida sobre ela, chega. Então, assim, é mais uma, desde o ano passado, se vocês não viram a Jornada de Profissões do ano passado, legal você puxar lá na nossa playlist do YouTube, 90% dos nossos entrevistados do ano passado falaram a mesma coisa, assim, pensei em desistir e tal, mas eu perseverei e aí eu consegui ver que tinha mais coisas maneiras, muita coisa legal, que normalmente vem terceiro, quarto, quinto, sexto período e aí por diante, né? Quando... Desculpa, pode falar? Fica à vontade, não fica... É isso aqui mesmo, fica à vontade. Uma resposta, assim, seja mais específica para a farmácia também, de algo que é muito absurdo, as pessoas repetem muito essa matéria e desgostam muito dela, reclamam muito, eu fui uma delas, são as químicas orgânicas, né? Então a gente tem muita química orgânica, muita química em geral, mas química orgânica é bem pesada em farmácia. Imagina. Então você tem que ficar desenhando moléculas e desenhando as reações. Eu desenhei um caderno inteiro para memorizar um tipo de reação, para você ver, assim, sabe? E nesse momento que você está fazendo isso, você fica, meu Deus, para quê? Quando que eu vou usar isso? Sabe? Se fazendo essas perguntas. E aí depois, você chega numa matéria de farmacologia, por exemplo, né? Que trata de como que os medicamentos, quando eles entram no seu organismo, né? Por via oral, por via intravenosa, como que eles reagem, o que que eles geram de resposta no seu corpo, como que você trata a doença com medicamento. E aí você começa a juntar esse tipo de conhecimento da química orgânica que você tinha, sabe? Porque essa molécula aqui, ela é assim, então eu sei que ela vai reagir de tal forma, sabe, no meu organismo. Então, é aí que você fala, ah, tá, por isso que eu tive que passar por aquela chatice lá atrás. Então, realmente, se você perseverar e esperar um pouquinho, você geralmente faz essas conexões e entende mais o propósito das coisas. Te falar, eu até gostava, sempre gostei de química, sempre fui fascinado por química, porque achava toda aquela parada equilíbrio e tal, maneiro pra caraca. Mas vou te falar, tem um trauma. Fenol é um trauma. Aquele negócio de fenol, aquele trocinho, aquele negócio com aquela bolinha no meio. Rapaz, eu olhava aquele negócio, já tremia todo. Falei, para que esse negócio está na prova? Pelo amor de Deus. Aquilo já me travava. Mas assim, eu gostava de química orgânica, achava negócio de I, aquelas coisas, só lembro dessas coisas. Nomenclatura. Nomenclatura, o negócio tive que gravar, mas assim, é fascinante, né? É extremamente fascinante. Você conseguir verificar o que acontece, por que o troço tá o ferro tá, como é que é o nome que dá o negócio? O ferro que está enferrujado. O que enferrujou? Tem uma explicação química, água, qual a reação? Isso eu sempre fui fascinado por isso. Você vai entender como é que o oxigênio se liga na hemoglobina da hemácia. Aí você entende no detalhe, sabe? A ligação, os elétrons, e por que aquilo acontece. É muito legal. Eu acho o máximo você saber. É coisa que pouca gente sabe. Então você sente um pouquinho de... Eu sei. Sei da parte. E você falou com brilho no olho. Que maneiro isso. Até agora, você já fechou a universidade com brilho nos olhos. Então, assim, aí parte da tua universidade você fez fora da UFRJ, né? Conta para mim, onde, como que você conseguiu e como é que foi essa experiência? Então, eu fiz intercâmbio, né, por 1 ano e meio na Alemanha, onde eu cursei 1 ano de graduação numa faculdade que o curso não era farmácia propriamente dito, era engenharia farmacêutica. E eu consegui, foi um programa do governo, especificamente o meu caso, o Ciências Sem Fronteiras, que hoje eu acho que não existe edital mais por enquanto, mas talvez, quem sabe, no futuro. Eu saí do técnico, eu vi um cartaz, Ciências Sem Fronteiras, no técnico, no mural. Falei, o que é isso? Aí fui atrás de descobrir com o meu coordenador, falou, é só para graduação. Aí eu fui, tirei uma foto. Esse final do técnico já, né, 2012, quando eu entrei na faculdade também, no mesmo ano. Entrei na faculdade já vendo, eu preciso de quê? Já abri o edital. Preciso de tantos créditos, não posso repetir,
e tal, todas as exigências, e aí já entrei na faculdade com esse objetivo. Entrei em 2012. E aí, no final de 2013, eu fui. Em dezembro de 2013, eu fui para a Alemanha. Em 31 de dezembro de 2013, eu viajei e fiz faculdade lá em 2014, o ano inteiro. Em 2015, eu fiz 6 meses de estágio numa indústria alemã, na minha área. E aí, depois, voltei para o Brasil. E lá eu fiquei na cidade, em algumas cidades, né? Mas, enfim, a faculdade foi na Universidade de Sigmaringen, uma cidade pequena, mas muito legal o campus, a faculdade sensacional. E aí consegui ter uma visão assim um pouco além também da farmácia, né, com as matérias de engenharia. Um mega desafio, assim, absurdo de fazer isso ainda em alemão, mas consegui fazer algumas matérias de gestão também, que é coisa que a gente não tem aqui na graduação no Brasil, pelo menos na UFRJ, mas lá tinha, então eu consegui tirar proveito disso. E foi um período sensacional, que faz diferença no meu currículo até hoje, sabe? Chamou todo o processo seletivo que eu fiz, chama atenção a isso, as pessoas perguntam, até para esse emprego que eu estou, né, meu primeiro emprego, também todo mundo que quis na época do processo seletivo perguntou e se interessa, porque é um diferencial muito bom. E existem outras formas de fazer intercâmbio sem ser o Ciências Sem Fronteiras. Existem algumas empresas, não sei se depois vocês podem passar link, ajudar o pessoal a encontrar, mas outras formas de conseguir esse tipo de bolsa e fazer a graduação sanduíche também. Cara, que maneiro. Sigmaringen, ela fica perto de quê? Perto de Ulm, que é a cidade de Einstein. Ah, que Não tenho maneiro. certeza agora se ele estudou lá ou se ele nasceu lá, mas a maior cidade próxima é. E vem cá, assim, caraca, alemão, você já falava alemão ou teve que aprender alemão para isso? Como é que foi? Tem que aprender alemão, né? Você tem que fazer uma provinha de proficiência para poder ter um básico lá exigido para ir. Depende do que você vai fazer. Se o seu curso que você faz ciência da computação ou uma engenharia e a faculdade que você quer ir tem matérias em inglês, você pode conseguir só comprovar o inglês e fazer as matérias. Mas, se não, se tem a maioria das ofertas em alemão, você tem que comprovar um mínimo de alemão. Eu falava já, eu comecei a estudar alemão com 14 anos no Instituto Goethe, na Cinelândia. E aí, assim, por motivos pessoais, sem grandes ambições. Só porque eu achava interessante, diferente, e meus pais, enfim, entraram nessa maluquice comigo. Eu fui. E aí, quando surgiu essa oportunidade do intercâmbio, eu já queria ir para a Alemanha por falar o idioma, né? Essa era a minha primeira opção. E porque eu pensei, vai ter menos gente concorrendo comigo, né? Eu acreditei nisso, do que Estados Unidos ou Inglaterra, que a maioria das pessoas queria. E foi verdade, eu consegui uma vaguinha lá, comprovando o nível intermediário de alemão foi suficiente. E com esse nível intermediário você conseguiu se virar tranquilamente? Tranquilamente, não. Na faculdade é um outro desafio, porque as pessoas falam de um jeito diferente lá e a linguagem técnica na aula, né? Na matéria. Ah, Então, cara, a gente que eu digo, os brasileiros que estavam lá, né? Não era só eu. A gente se virava, a gente estudava muito, era com o dicionário, assistia a aula, depois pegava o slide da aula, pegava os livros na biblioteca, e esse termo aqui, o que é isso? Porque eu fiz uma matéria de marketing, eu não entendia nada, eu já não entendo os termos em português de marketing direito, que dirá em imagino. alemão. Ou umas matérias de biologia que eu fiz, eu tinha que aprender, sabe, basicamente tudo de vocabulário. Mas aí, com o tempo, você pega. É trabalho, você não é bagunça, né? Você tem que querer e se dedicar àquilo, mas não é impossível. Não é Apresentei para... trabalho lá, fiz trabalho em grupo, montei uma proposta lá de empresa e consegui apresentar e consegui ganhar uma nota boa. Então, assim, no final foi sucesso, mas você tem que se dedicar mesmo e a gente teve que estudar bastante. Ou seja, não é... E estou indo porque estou longe dos meus pais, vai ser festa direto, né? Assim, Não.
Pode ser, mas aí o que você vai tirar disso depois, dessa experiência? Não vai né? alcançar o resultado, né? Exato. Você chegou a trabalhar lá, porque assim, é uma dúvida que todo mundo normalmente tem, todo mundo não, né? Mas muita gente tem, assim, pô, eu tenho que ir, eu vou ter que trabalhar, porque meus pais não têm condições de me bancar esse tempo todo, eu tenho dinheiro só para uma parte, enfim. Então, eu não precisei trabalhar para me manter lá, porque a bolsa que eu consegui era uma bolsa do governo que era o suficiente para me manter, né? Então, eu morava no apartamento no campus, né? Da universidade, né? Na moradia estudantil, que aí é mais barato, aluguel e tal. E o valor que eu recebi conseguia cobrir e ainda sobrava um pouquinho ali para eu sobreviver. Então, super dava, não era muito, mas dava. Mas quem vai com dinheiro contadinho, se você vai com um visto de estudante, para a Alemanha, eu não conheço o detalhe para outros países, você consegue trabalhar algumas horas pelo visto, né? Você tem direito a trabalhar, mas não é tempo integral, tem algumas limitações. Mas você consegue. E aí você dá para arrumar um estágio ou algo próximo de um jovem aprendiz, assim, para você conseguir ter um dinheirinho extra para se sustentar. Mas eu indico, assim, existem outras bolsas, eu indico vocês procurarem essas, porque é a melhor opção, que você consegue estudar tranquilo, se dedicar a isso, não tem que dividir seu tempo com trabalho. Não sei que seja a sua vontade, claro. Até porque tem pouco tempo, né? 1 ano e pouco, 2 anos no máximo, para você conseguir Exato. extrair o máximo possível para conseguir voltar. Por isso o termo Exato. Universidade de Sanduíche, né? Brasil, fora Brasil, tá? E, vem cá, perrengue. Passou muito perrengue lá. Escolhe aí o maior, conta pra gente aí. O maior perrengue, Ou o que mais te marcou, enfim, né? né? Acho que o maior perrengue foi enviar. Quase todos foram assim, viajando, né? Porque quando tinha feriado, férias, a gente até final de semana a gente viajava daquele jeito. Viagem de estudante, não tem dinheiro, mochilão. E aí eu resolvi ir para a Itália nas férias de meio de ano. E tava caro o avião, tava caro o ônibus. O que eu fiz? Vou de carona. Que tem esses aplicativos, né, de blá 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 car, essas coisas de carona. Aí eu fui, agendei uma carona com um cara um italiano que estava indo para a Itália. Bora. Vamos que é baratinho. Ele me leva até uma cidade, até Bolonha. E aí eu comprei um ticket de trem para seguir a viagem a partir de lá. Ok. Entrei, combinei 6 horas da manhã. Entrei no carro do moço, dormi, apaguei. Daqui a pouco eu acordo, parada na estrada. Eu fiquei, meu Deus, vou morrer. O que tá acontecendo? Eu tinha dormido, né? A irresponsável. Dormiu, Você pegando uma dormiu. carona. Meu Eram 6 Deus. horas da manhã. Eu não consegui. Aí eu acordei pensando, gente, vou morrer. Tô sem rim, né? Olhou, tô sem rim. A brasileira, falei, bem mole, mereci. Sim. Aí acordei e falei, moço, o que está acontecendo? Aí já tentando, como é que eu fujo desse carro? Como é que eu abro essa porta? Aí ele, não, o carro enguiçou. E era um carro bonitão, então eu não quis esperar o carro enguiçar, né? Pode. Não lembro marca, todas as pessoas que não gravam marca de carro. E aí o carro tinha enguiçado mesmo, real, numa autoestrada alemã, que é daquelas que não tem limite de velocidade, né? Então o pessoal voando e a gente enguiçado. E aí eu andei num carro reboque na Alemanha, que foi uma experiência interessante também. Fiquei horas com o cara para consertar o carro dele, porque eu não tinha dinheiro para sair dali, para pegar outro, enfim, continuar a viagem. Eu fiquei com ele até o seguro dele arrumar outro carro para ele. Seguimos viagem com mais de meio dia de atraso. Cheguei na cidade que ele ia me largar, ele, ao invés de me deixar na estação de trem, eu tinha perdido meu trem, já estava de noite, me largou numa estrada, no meio da estrada, sozinha, de Deus do noite. céu. Eu andei sozinha, passei por lama, eu e minha malinha, até achar um hotel, e aí tinha esse dinheirinho, fiquei no hotel para no outro dia pegar o trem para a cidade que eu ia. Mas assim, foi um baita perrengue, desesperador. Só contei para minha mãe bem depois, que senão ela ia me Lógico, matar. lógico, lógico.
Mas foi uma aventura, um aprendizado, né? Não faça mais isso. Meu Deus do céu, você dormiu numa gente, não faça isso. Ela dormiu Não na carona faça, não na faça. Alemanha, quer dizer, Né? perdeu o rim em alemão, ainda não em italiano, né? Porque o cara é italiano. Sorte que não estava frio, né? No meio do ano, Não, graças a Deus, né? Porque senão, verdade. aí o Vai ser perrengue ia pior ser, ainda. imagina. Bom, e aí voltou para o Brasil, terminou a universidade e você disse que conseguiu logo esse emprego, que é o primeiro emprego. Então, primeiro, você pode dizer onde você trabalha, tem problema? Qual empresa você trabalha? Eu trabalho na L'Oréal atualmente. Depois que eu voltei da Alemanha, eu entrei num estágio também, numa indústria farmacêutica. Então, era com o desenvolvimento de medicamentos mesmo, que era também próximo ao estágio que eu fiz lá na Alemanha. Era muito semelhante. Então, eu voltei de lá e consegui rapidamente arrumar esse estágio durante a faculdade. E aí, quando eu estava terminando as últimas matérias da faculdade, né, porque esse intercâmbio me atrasou um pouquinho, mas, enfim, tudo ótimo, não mudaria, eu recebi essa oferta, né, dessa vaga na L'Oréal, e aí fui, me candidatei e passei. E aí eu trabalho com avaliação de produtos cosméticos. Então, no meu caso, produtos para pele e couro cabeludo. Eu trabalho avaliando a performance deles. Então, se aquele produto que é para anti-ruga, se ele realmente tem ação anti-ruga, quanto de ruga que ele, enfim, que ele remove ou reduz, ou esse tipo de coisa. Para protetores solares, para cremes, sérum, tem uma infinidade de produtos, tudo que é para pele. Também tem a parte de time que faz para cabelo, né, e tal, mas o meu é específico para pele. Maneiro, ou seja, aquela coisa de reduz 70%, reduz tantos por cento, é exatamente nisso que você trabalha, né? Nesse percentual de performance e acerto daquele produto, né? Isso, o que você lê na embalagem ou vê no comercial falando reduz oleosidade em X dias, ou tantos por cento, ou mancha, ou ruga, isso a gente chama de claim, que é a alegação que se faz, né? Então, a gente tem uma parte lá dentro que trabalha só com isso, e uma parte com desenvolvimento de formulação. Eu trabalho com os dois. Então, antes da fórmula ser pensada de chegar no mercado, eu trabalho avaliando se tem performance ou não. Se não tiver, reformula, tenta de novo até conseguir a performance desejada. E aí a gente trabalha para fazer esses estudos que vão sustentar essas alegações que vão na embalagem, que vão no comercial, entendeu? E é sério, né? Porque se você coloca um produto no mercado que provoca uma reação terrível ali, arranca a cabeça da pessoa ali, provoca ferida e tal, assim, uma coisa séria que vai trazer um prejuízo enorme financeiro para aquela empresa, né? Processo, enfim, ou seja, é um trabalho sério. Maneiro, maneiro o teu trabalho, maneiro, ou seja, uma área que as pessoas normalmente não ligam farmácia, né? Porque normalmente pensa aquela pessoa que está na farmácia sendo responsável por aquela farmácia, um dono de farmácia que não precisa ser farmacêutico, né? Não necessariamente, né? E que outras áreas você indica para a galera, além dessa diferente maneira que você atua? Olha, tem muita coisa. Você pode ir para a indústria farmacêutica mesmo, como eu estava, trabalhar em desenvolver medicamentos, né, comprimidos, xaropes, essas coisas. Você pode trabalhar no controle de qualidade desses medicamentos. Então, dentro da indústria farmacêutica, você pode trabalhar com várias coisas diferentes. Você pode trabalhar na parte de assuntos regulatórios, que é toda essa parte de comprovar para a Anvisa que os medicamentos, que os produtos têm eficácia, que são seguros, fazer os registros e toda essa parte de documentação. Pode fazer residência também, você quer trabalhar em hospital, você pode fazer uma residência multidisciplinar, ou você pode ser farmacêutico oncológico, por exemplo, e trabalhar dentro de hospital, cuidando dessa rotina de terapêutica, né, dos pacientes com câncer. Tenho muitos amigos que fazem essa residência no INCA, ou no Instituto do Coração, tem alguns no INTO.
Você pode trabalhar em clínicas da família, sendo o farmacêutico daquela comunidade, né? Provendo o tratamento indicado pelo médico, ajudando nessa rotina. Você pode fazer uma especialização e trabalhar no seu próprio consultório, como farmacêutico, atendendo pacientes. E aí, como que você atende, né? Eles vão trazer... Não é um médico, mas assim, você vai ajudar, uma visão multidisciplinar, né? Do todo da pessoa. Então, você vai pegar tudo que ela tem diagnosticado, o que os médicos com quem ela se consulta passaram para ela, e qual é a melhor forma de ajustar todas essas terapias para ter o melhor resultado, enfim, para tratar melhor aquela pessoa. Pode trabalhar com quimioterápico, desenvolvendo quimioterápico, né? Manipulando, que a gente fala, né? Em farmácia de manipulação, com homeopáticos. E aí você tem que ter uma habilitação específica que você consegue na faculdade, com algumas horas de aula e estágio específico, você consegue sair habilitado farmacêutico homeopata. Nossa, bastante coisa. Você pode dar aula também, pode trabalhar fazendo pesquisa, se você quiser, né? Você começa uma iniciação científica na faculdade, que é fazendo pesquisa, mas ali na base da pirâmide, como iniciação científica, no laboratório. Aí você pode fazer o seu mestrado, seu doutorado, seu pós-doutorado e ficar desenvolvendo conhecimento, né, para o nosso país, fazendo pesquisas. O que você quer resolver de problema da humanidade? Aí você monta o seu tema, desenvolve o seu trabalho e que tipos de estudos, de testes você pode fazer para responder essas perguntas que você tem, né, desse problema. É basicamente isso que é a pesquisa que a gente faz, né, nas universidades. Também é uma ótima opção. Cara, coisa pra caramba já. Pô, muito maneiro. Já deu, assim, se a pessoa pensou em fazer farmácia ou nunca pensou, ela já conseguiu agora vislumbrar alguns caminhos bacanas. E a última pergunta, para a gente fechar, uma curiosidade minha que veio aqui conforme você foi falando, já que você trabalhou na indústria farmacêutica e tal. Você é paranoica para tomar remédio, fica lendo a bula do início ao fim? Ou você toma de boa, o médico mandou, tu vai lá e toma? Não, eu já fui doida de medicamentos, assim, de ler tudo. Agora, só o que eu faço é quando o médico prescreve, eu penso, né? Peraí, isso faz sentido? E às vezes questiono, eu falo, não, calma aí, calma, vamos pensar junto aqui, né, colega? E o legal é não falar para ele que você é farmacêutica para deixar ele, né? Quando você começa a questionar muito, aí eles falam logo, farmacêutico, né? Já entendi. Já sabem. Já essa chata, né? Já vi. Pois é. Marcele, foi maravilhoso, foi muito legal. Não sei nem se você percebeu, a gente está aqui há mais de meia hora já, passou, né? Caramba! Em tranquilidade, são quase 40 minutos. E, cara, muito obrigado. Foi uma entrevista, foi uma verdadeira aula de como criar uma carreira bacana de sucesso. Parabéns, você é nova, Obrigada. Já tem um caminho bacana, tem muita coisa ainda para trilhar. Tem muito orgulho de ter sido seu professor, muito orgulho de te conhecer desde pequena e ver esse crescimento, tá? Se despede da galera e, para uma próxima vez, se Deus quiser, a gente vai ter outros papos com você em outros anos. Galera, muito obrigada por acompanharem aí um pedacinho, né, do que eu contei da minha história, da minha caminhada. Espero que incentive vocês, espero que anime vocês, dê forças nessa caminhada aí de vestibular, de faculdade, tá bom? Fiquem calmos, fiquem tranquilos, vai dar tudo certo, sigam estudando, focando no objetivo de vocês e sempre buscando ter equilíbrio com o estudo e com aquilo que faz bem a vocês, com outras atividades, com a família de vocês, que vai dar tudo certo, tá bom? E não tem problema, se quiser trocar de faculdade, não se preocupe com o julgamento das outras pessoas, faz o que for melhor para você e aquilo que vai te fazer feliz profissionalmente. Obrigada, pessoal. Beijo. Que lindo. Valeu, Felipe. Gente, a gente se vê numa próxima. Um abraço. Tchau, Marcelo. Beijo.